Olá, meus amigos, começando mais um Pod Alfa de Alfaia Rodrigues, onde tudo começou, lá na nossa infância. Eu, Luciano e um monte de amigos brincamos de quê, meu caro professor? Ah, meu amigo, brincamos de quase tudo lá, futebol, queimada, taco, bolinha de gude, MMA, brincava de quase tudo lá, quase tudo, Alexandre. E hoje estamos aí com uma convidada ilustre, especial. Ela é braba, especialista. Apresenta ela, Luciano. Estamos aqui com a Débora Hurtado, uma advogada da área previdenciária e veio dar o ar da graça aqui. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Vamos bater aquele bate-papo, tirar umas dúvidas, que é com ela que tem que tirar essas dúvidas, né? Com certeza, hoje eu tô aqui para isso, né? Para esclarecer todas essas dúvidas. É isso aí. Mas, Alexandre, olha que irônico, cara. Diga. Quando nós nos conhecemos lá na Alfaia no século passado, nós estávamos doidos para procurar um emprego, para começar a trabalhar. Eu não, Luciano. Ah, eu tava. Tu era mais velho. Tu é mais Mas velho. hoje, cara, a gente já não vê hora de aposentar. Olha que ironia, né, cara? E hoje eu vou tirar minha dúvida quando que eu vou aposentar, cara. Tá agoniado? Hoje. Tá agoniado? Eu tô cansado, cara. A idade tá começando a chegar. Tá começando a chegar. Então vamos lá, começa aí. Vamos lá? Débora, como é que foi tua infância? Foi em qual cidade? Do que tu brincava? Tu ainda chegou a brincar na rua? Tu já era da época eletrônica, digital? Fala pra gente aí. Ah, eu fui bem da época, acho, da transição ali, né? Quando a gente começou a ter o computador em casa, assim, mas brinquei bastante na rua. Minha avó mora em São Vicente, então ali na rua dela a gente sempre brincava, né? Eu nasci em Santos, né? Quase todo mundo aqui da Baixada nasce em Santos, mas sempre morei em São Vicente a vida toda, ali ao redor da Presidente Wilson. Eu só morei em 3 lugares a vida toda e sempre ali aos redores, mas foi muito tranquilo, né? Eu gosto bastante aqui do litoral, acho que é o melhor lugar que tem pra morar. Eu sou Mas suspeita ali pra falar. no arredores da Presidente Wilson não dava pra brincar na rua, dava? Não, era na Não, minha né? avó que eu brincava. Sim, você falou, Ela fazia a viagem para São Vicente. Minha avó mora ali na Anita Costa, na mesma Sei, rua, sei. é conhecida ali. Então ali a gente brincava na rua, é casa, é diferente, né? Aí eu sou criança de apartamento, mas com um pezinho ali na casa. Aham. Tu subiu o morro? Eu nunca subi, não. Não subiu o morro, mas tu morava ali perto, daquela subida do morro, Ah, da Asa não. Delta. Não, a Presidente Wilson de São Vicente, que eu moro. Então. Não, mas não é tão Não é ali, perto. Presidente? Mas dependendo da Ah, é, parte, Presidente que ela Wilson é bem estende. compridona, Ela bem Eu moro estende. perto da praia. É É bem pertinho da compridona. praia, é mais perto da Dava praia. pra dar uma caminhadinha até a Asa Delta ali, hein? Eu Que nem caminhar a não gente é fazia, ia do canal 5 até lá. Isso, é. Aí caminhar não é comigo, não. No máximo andadinha Quero- na praia. Quero evitar ali. essa fadiga, né? Exatamente. Era boa exatamente. Era, era. Era boa Era aluna? meio nerd, assim, quando eu era Isso mais é novinha. ótimo, isso é ótimo. Sempre fui. E quando e por que você deu aquele estalo? Pô, direito, advocacia. Tinha alguém na família que já tinha profissão? Como é que foi isso aí? Foi principalmente por causa do meu avô, né? Ele sempre trabalhou ele foi vereador em São Vicente e trabalhava em cartório. Então, eu sempre via ele comentando, ele contando alguns casos, né? E mesmo ele não tendo se formado em direito, acabou que ele viveu aquele meio, né? E aí a gente sempre tem aquela pessoa que inspira um pouco mais, né? Acabou sendo por causa dele também e por causa da dificuldade ali com exatas, né? Aham. Que no fim, por causa da minha profissão, eu acabei tendo que trabalhar com números Você também. vê Não que teve ironia, jeito. né? Na faculdade, e aí tu escolheu direito, foi pra faculdade. Como é que foi essa trajetória, teu percurso na faculdade? Na faculdade, no primeiro ano, é aquele ano que a gente fica meio confuso, né? Quando você entra no meio do direito, principalmente os termos, tudo isso é bem complicado, né? Um monte de livro. E assim, pra mim o mais difícil era entender o que eles queriam dizer, porque você vê uma decisão de um juiz, primeira vez que você olha, você não sabe se ele concedeu ou se ele não concedeu o que você queria, que é muita fundamentação. E aí depois, quando você começa a fazer estágio na prática, aí tudo parece que clareia, né? Mas isso é que eu acho meio que controverso. Porque existe uma lei e existe uma situação. Sim. Aí o juiz vai lá, olha e julga do jeito que ele acha que ele entende. Isso acontece. E ali acabou a lei. Para mim, leigo, acabou a lei. Que se a lei ali está dizendo, proíbe fazer isso, faz aquilo, você pode fazer aquilo. E o cara vai lá e interpreta como ele bem entende, para mim ele quebrou a lei
e ele julgando pra mim era como se fosse nada, infelizmente. Que acontece muitas vezes, que é a injustiça que a gente fala. Pô, é injusto, não era pra acontecer assim. E também por uma questão de costumes, né? Também a gente sabe que assim, a gente fala, quando a gente entra na faculdade, a gente estuda muito as fontes do direito, né? E o que a gente pode usar como base. E aí realmente tem as leis, tem os costumes, né? Que é aquela questão, por exemplo, vamos falar do jogo do bicho. É uma contravenção. Mas todo mundo joga, a gente sabe que acontece, né? Então, é a mesma questão que a gente fala, é jurisprudência. Todo mundo ouve esse termo e fala, mas o que é isso? É quando muito juiz decidiu daquela forma, muitos desembargadores, né? Aí a gente já sobe o nível. Mas quando muitos juízes têm o mesmo entendimento sobre um assunto, ainda que ele seja contrário ao que está ali, né? Tá na lei, tá ali no Código Civil, no Código Penal, então mas eles acabam aplicando, né? Por causa disso, porque o direito ele tem muitas fontes. Porque se a gente for olhar ali, né, a lei, tal, tudo direitinho, já... Além de serem muito desatualizados, né? Porque ao longo dos anos vai tendo muita mudança. E principalmente nesse século agora com a internet, com tudo, de um ano para o outro o mundo muda. E as leis ficaram para trás. Então, em muitos casos, vai abrindo para novas interpretações, que nem sempre são favoráveis, né? Mas às vezes são necessárias por essa mudança, né? Não tem a ver com o teu segmento, mas é exemplo. Uma dívida de 5 anos não pode ser cobrada, ponto. E um juiz vai lá e pega o dinheiro da pessoa, passando os 5 anos. Sim. Porque ele interpretou alguma coisa. Exatamente. Vai por um entendimento. Isso mesmo. Ou tem um entendimento da amizade. O dono daquele banco, o dono daquela empresa tem correria e amigo. Isso acontece muito. Sim, com certeza. É igual você ter uma oportunidade e você tem a Débora e a mim. A tendência é ele puxar o meu saco. Porque é amigo, né? É conhecido. Isso é verdade. Então as pessoas acham que é assim, que na verdade, na lei tinha que ser nulo. Eu vou julgar, né, com imparcialidade, não é isso? Sim. Não seria o justo? Seria o justo. Mesmo que eu perdesse, eu sabia, a Débora teve uma alegação melhor e realmente o Alexandre está fora ali do padrão, mesmo ele sendo meu amigo, ela ganhou a causa. Sim. Mas não é assim que acontece. Isso a gente dá sorte no escritório, porque o INSS é um órgão neutro. Né? Todos os nossos processos são contra um órgão só. Então, isso realmente, graças a Deus, não acontece, né? Mas a gente sabe que o judiciário além das demoras absurdas, né, que a gente tem, o judiciário é um órgão complicado, né? Ô, Débora, aí estava na faculdade, chegou a hora de estágio. Como é que foi o estágio? Foi tranquilo? Assustou? O começo sempre é o choque de realidade. Eu nunca nem tinha trabalhado, né? Então, quando eu entrei na faculdade, aí a gente começa, né, a ter o contato com o direito. E aí, no estágio, você vê mesmo o que é um processo. Porque você tem primeiro a ideia, é um monte de papel, é tudo ali junto. Quando você entra, eu entrei bem na época da transição, né, dos processos digitais. Porque hoje em dia não tem mais folha, é tudo no computador, né? Eu entrei bem nessa época da transição. Então, o primeiro contato foi um pouco assustador, mas aí depois, quando você vê o que você aprende na faculdade sendo aplicado ali, é muito legal. Também é um pouco desanimador, porque você aprende um prazo de 10 dias, na prática leva 1 ano. Mas também é para você entender que é com isso que você vai trabalhar pelo resto da sua vida, né? E por que o sistema é tão lento assim? Eu acho que 2 motivos. São Paulo, principalmente, concentra metade de todos os processos do Brasil. A gente já parte disso. E falta de funcionário, né? Então, talvez se esse processo for em um outro estado e uma outra região, pode ser que o tempo seja menor. Sim. Menor ou maior também. No Rio não concentra tantos processos, mas é o tribunal mais lento de todos. Caramba. E, na verdade, tem o juiz que julga a causa, mas ele tem como é que se chama os ajudantes dele? Tem os escreventes, né? Que eles ajudam a julgar. Sim. Eles que leem o processo Sim. E o juiz só vai lá e assina. Não é isso? Acontece Acontece também. isso daí, cara. Acontece. Tu pensa que está sendo julgado pelo juiz, é o outro. É o amiguinho. É o servente que está fazendo. É o amiguinho. Que está ajudando. Por quê? Porque é muita coisa, a gente até entende. Sim. Mas eu acho que deveriam ser juízes também. Deveriam, eu acho que assim... É o mínimo. Sim, deveria ser muito mais. Pela quantidade de processos que a gente vê, ainda mais agora que é digital. Então, teria que, assim, triplicar, pelo menos,
a quantidade de Até porque dá para funcionário. fazer o trabalho deles home office. Home office dá. Eu conheço pessoas que trabalham julgando causas em Sim. casa. Dá. Né? Então, mas para quê? Para que distribuir o dinheiro? Para que fazer as coisas funcionarem? Para quê? Né? Não precisa, deixa assim. Deixa assim, tá bom. Aos cacarecos que tá tudo bem. Tá rodando, ninguém tá reclamando. Eu tenho uma causa de quase 10 anos, imagina. Já ganhei em primeira e segunda instância. Tá lá no STF. É pra raro, mas ser acontece julgado. bastante. Acontece. Aí vai vendo. Ô Débora, e aí tu se formou. E aí tem a tal da prova da OAB. Como é que é essa prova aí? Dá um desespero? Foi Ixi. confiante? Passou de primeira? Olha, a prova da OAB é como se fosse aquele mito, né? Assim, pra gente que estuda direito, dá aquele medo, toda aquela sensação. A primeira fase é de alternativa, né? E a primeira fase, você fica mais assustado porque, assim, tem que acertar mais que 40. Bom, na minha época era assim, não sei se ainda é. Mas são 80 questões, você tem que acertar 40 no mínimo ou mais para poder passar, né? E quando eu fiz a prova da OAB, eu não estudei, porque eu tava fazendo meu TCC. Então, você tinha que ou faz o TCC ou você estuda pra prova, né? Então, falei, não, vou fazer o TCC, vou me focar. E aí, eu não estudei muito pra fazer a prova da OAB, só que alguns cursinhos... Acertou as 80. não. Só que alguns cursinhos, eles fazem aquele dia D, que eles chamam, que é um dia, no sábado antes da prova, você fica o sábado inteiro no cursinho, inclusive aqui na Ana Costa mesmo, esse cursinho. É um cursinho preparativo, né? Só que aí é só um dia. Você fica o dia todo lá, focado, e aí eles dão muitas dicas do que costuma cair. Porque cai assim, ética profissional, cai umas coisas que na prática a gente nem usa, né? E aí, na primeira, eu passei de primeira. Eu acertei, acho que 43, 44. Então, foi uma comemoração, né? Só que, totalmente oposto ao que eu trabalho agora, eu escolhi direito empresarial para fazer a segunda fase. Porque eu fazia estágio com empresarial nessa época, né? E empresarial é bem difícil. Envolve muita coisa, assim, que a gente também, assim, ou você trabalha no meio e vê, ou você nunca vai precisar disso na sua vida, a não ser que você seja, né, um grande empresário, construa uma empresa. Então, eu não passei de primeira na segunda fase. Eu fui muito mal, fiquei muito nervosa. Eu, assim, fui derrubada pelo nervosismo total. E aí, na segunda vez que eu fiz, aí eu passei. Porque aí eu já tava bem mais tranquila. Mas foi uma prova que eu e mais 2 amigos a gente prestou pra empresarial. E ninguém passou. Todo mundo que prestou empresarial reprovou. Aí, na segunda pelo vez... menos te deixou tranquila. Falou, pô, não sou só eu. Foi aí, quando todo mundo falou, não passei, eu falei, Ufa. aí tá bom. Eu não sou, problema não sou eu. Eu não sou o burro do grupo. Eu não sou o burro do grupo. Foi exatamente isso. Você falou que era direito empresarial. Empresarial, E como que você migrou pro previdenciário? Então, eu fiz estágio no Juizado Especial Federal de São Vicente. Porque as ações de INSS, elas só correm no Fórum Federal, né? Tirando o acidente de trabalho. Mas aí, o que acontece? Aí eu fiz estágio nesse Fórum Federal por muito tempo. Eu fiquei 2 anos nesse estágio. E lá eu só lidava com isso. Primeiro, o atendimento ao público, porque no juizado é aquele pequenas causas, que você não precisa ter advogado. Então, a gente que fazia o processo. Eles chegavam lá... Reconciliação, Isso. etc. E aí eu comecei a ter esse contato direto, né, com o previdenciário. E eu gostei muito, eu adorava o dia a dia com os clientes e tal. Só que aí depois disso eu queria ter a experiência de escritório, pra ver como é. E aí no escritório eu fazia empresarial, que foi no final da faculdade. E aí, eu gostava, mas eu sentia falta do contato, assim, com as pessoas, sabe? Quando é aquilo muito... Porque no direito, se você vai pra uma área específica, é muito assim, copia e cola. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Você só tem contato com a máquina, né? Com o computador. E eu não gostava disso. Eu gosto de ter o contato com as pessoas. Eu gosto de saber que, assim, eu tô, claro... Gosta de ter casos novos, novidades. Exatamente. Né? Desafios. E assim, é claro, eu trabalho pra ganhar dinheiro, mas a gente também gosta de ter aquele retorno, de saber que você tá, pelo menos, ajudando, né? O lado aí mais desfavorecido. Isso é legal pra caramba, né, cara? Isso é legal. E aí, mesmo porque tem muita gente que acha que você faz OAB numa área, você só pode atuar nessa área. Mas não, você faz, você tem que escolher uma matéria só para poder passar na prova, mas aí depois você fica livre. Você pode abrir o leque. Isso. E aí, como, né, assim, pensando no que eu tinha me identificado mais, eu sempre gostei dessa parte de previdência. Eu gosto de ajudar os velhinhos. Eu gosto. Eu gosto de ajudar os velhinhos, ser caridosa. Eu gosto, eles trazem presente pra gente. Tá vendo? É uma troca muito gostosa, assim, é recompensa. Não, mas é legal. Você vê uma pessoa trabalhando
300 mil anos, mesmo sem contribuir, né? Porque às vezes Sim. a grande maioria acontece, né? E aí você consegue lutar, consegue fazer ali, aqui, para ele ganhar um salário mínimo, 2 salários. Pô, é legal pra caramba. É muito bom. É. Porque ele não foi um vagabundo, entendeu? Ele trabalhou, ele só não teve Sim. uma direção, Uma orientação, né? orientação para que ele pudesse se preparar para a velhice dele, né? Inclusive, a gente aprende tanta coisa na escola. Hoje não dá e- para se preparar mais, hein, Débora? Hoje não dá mais, não. Hoje se aposenta com 85 anos, 90 anos. Eu quero ver quem vai se aposentar. Mas ainda dá, mas ainda agora vai dá. entrar pro livro dos Guinness. Ó. O primeiro brasileiro a entrar pro livro dos Guinness Book se aposentar. É tu, Luciano, 85 anos. Não, vou me aposentar antes, se Deus Não, vai quiser. se aposentar Vou. antes, né? Vai. É isso aí. Ô, Débora, primeira causa que tu foi defender, se foi ali segura, ai meu Deus, e se eu perder, como é que é? E se ele perguntar alguma coisa que eu não vou saber responder, vai nessa insegurança por ser a primeira vez ou conseguiu ali manter o controle? Olha, assim, o Não lembra. importante. Mais ou menos, assim, porque na verdade eu só falo daquilo que eu domino, né? Então eu acho que assim, quando você estuda bem ali o caso, né? Você lê tudo, porque assim, normalmente eu faço desde o início, eu faço o atendimento, eu conheço a história do cliente, eu vejo toda, né? No previdenciário a gente tem pouca audiência, né? Porque não faz muito acordo. Mas, por exemplo, eu já atuei, né, numa causa trabalhista no escritório, então assim, eu estudei todo o caso da cliente, eu sabia o nome até do filho dela, né? Então você vai preparado, mas dá um friozinho na barriga, assim, não tem como negar. E tem sempre aquela, assim, eu sempre a favor de não falar o que você não sabe, né? Se o juiz te perguntar alguma coisa, se alguma parte você não sabe, você não vai falar. Fica gaguejando e inventando moda. Eu também acho que não. Você fala. Fica inventando modinha. Ai, preciso analisar um pouco melhor. Ai, vai depender. A gente tem que ter algumas, né? Alguns Algumas macetes. frases gravadas pra não Exatamente. Pra não passar vergonha também, né? Então. Eu de vi um fato. passando vergonha. Teve um que falou assim, como é que é? Ah, eu quero convocar, na frente da juíza, eu quero convocar para ir na empresa para fazer o levantamento das documentações. Aí ela falou assim, agora? Nessa hora, agora que eu estou julgando? Não, você não vai ter nada. Você teve tempo pra caramba pra pedir. Falou assim mesmo. A carinha dele murchando, parecia aquelas florzinhas, murchando assim, caindo as pétalas todinha e ele ali quietinho. Caramba, foi feio. Mas essas lives que tem agora, que tudo é online, cada atrocidade que a gente vê, pelo amor de Deus, eu sigo uma página que é só de direito, que as pessoas postam, que isso? As pessoas não desligam o microfone, falam absurdos com o microfone ligado. Aí você fala, gente, O negócio tem tá que feio, ter, né? Pô. Tem que ter um filtro aí no negócio, né, Débora? Pelo amor de Deus. Pois né? Ou desliga o microfone, silencia ali pra É. ninguém ouvir essa atrocidade. Débora, um monte de reforma aí acontece no país, eu quero saber se eu vou aposentar. Dá para aposentar ainda? Vai acabar a aposentadoria? Eu sou a última geração que vai aposentar? Não, a gente costuma falar, brincando, não, hoje em dia ninguém aposenta mais, mas não é bem assim, né? Ainda existe, ainda saem milhares de aposentadorias, né, pelo INSS, pelos regimes próprios, só que assim, o que eu sempre gosto de frisar é, por exemplo, quem já paga. Ah, eu já contribuí 20 anos, eu já contribuí 30 anos, mas eu não quero mais. Mas você vai jogar fora tudo aquilo que você já pagou? Né? Eu acho sempre importante a gente frisar que assim, você tem uma vida toda de trabalho. E tudo bem, teve uma reforma da Previdência em 2019 que foi terrível. Mas você já pagou, você já contribuiu, então assim, você ainda consegue. Claro que pode ser um pouco mais demorado, pode ser num valor a menos daquilo que você esperava, mas ainda existe, assim, tem muitas possibilidades mesmo de se aposentar. Dá para fazer um planejamento de aposentadoria que a gente fala, que é para saber melhor momento, ainda pago, não pago mais, então mesmo com a reforma ainda dá para se aposentar. Uma dona, desculpa cortar, uma dona de casa que nunca contribuiu, ela tem condição? Ou nunca tem? A única possibilidade para quem nunca contribuiu é o BPC, aquele benefício que a gente chama de LOAS, né? Mas diz que o governo está querendo tirar já, não é um negócio assim? Mas ainda tá vigente, ainda Tá tá, né? A gente tem alguns casos também no escritório, mas tem que ter mais de 65 anos, né? Se for o LOAS idoso, ou tem que ter alguma deficiência assim grave para poder conseguir.
E não pode ter renda nenhuma familiar, né? Pô, mas depois dos 65 anos vivendo no Brasil, tem que ter alguma deficiência. Para aguentar, tem que ter alguma deficiência. Alguma coisa aparece. Não, aparece, Não, mas Luciano. pós-65 é só a idade. Aí não precisa ter deficiência. Menos 65 precisa. Mas vendo? ainda dá. Ainda tem essa Tem possibilidade. uns amigos lá na Alfaia que já pode se aposentar. Hã, Luciano? Tem? A Tem ou barrinha não tá tem? branca, hein? Tá chegando, hein? É, vamos lá. E vem cá, e as regras atuais para aposentar? Ixi. Quais são? Tem inúmeras, né? Tem inúmeras. A mais básica de todas é a aposentadoria por idade, né? Que é o maior volume de aposentadorias que a gente tem concedida, que é homem se aposenta com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, se estava afiliado... 15 mínimo, né? 15 mínimo, é. Se estava afiliado até 2019. E mulher, 62 e 15 anos também, né? Seria, entre aspas, a forma mais fácil de aposentar. Às vezes saem até em um dia essas aposentadorias automáticas que a gente entra, aí em um dia já é deferido, a gente já tem um resultado favorável. Caramba! Ela deu esperança pra nós, cara. Caramba, eu fiquei com os olhos brilhando. Já tá aqui só Já pensando. pensando nas viagens. Já. E tem a aposentadoria por tempo também, né? Só que aí entra aquelas regrinhas de transição, que é os pedágios e tudo, que aí a mulher tem que ter no mínimo 30 anos e o homem no mínimo 35 anos de contribuição. Você que era de idade, eu já Não, ia não, ficar, com 30, mano. É de contribuição, mas aí não basta só, só esse tempo, né? Tem que cumprir algumas outras regrinhas, pedágio, tem algumas exceções também. Até lá tem pedágio? Tem. Ah, não acredito. Pô, Tem, já não tem. basta os pedágios caros que a gente paga. Hã? Tem pedágio lá, vai vendo, rapaz. O negócio tá complicado. Né? Tem. Bom, mas a gente não vai perder a esperança. Até o final, acho que a Débora vai dar esperança pra nós. Ô, Débora, e os microempreendedores, os empresários, os microempresários, se aposentam? Aposentam. E são as pessoas que, vou colocar entre aspas, podem ter o maior controle da sua aposentadoria, porque eles podem escolher sobre quanto eles querem contribuir, né? Claro que existe o MEI, né, o microempreendedor individual, que ele só contribui pelo mínimo, mas ele também pode complementar por fora para tentar se aposentar com um valor mais alto, né? Só que é importante, assim, pagar aquele carnezinho e pagar em dia. Né? Não adianta você, quando completou 65, falar, vou pagar os últimos 10 anos, emite uma guia e paga. O INSS não considera. Então, Não vale, não, é mó barato, né? Isso. Tem Eu gente ouvi- que Retroativo, né? Eu ouvi Isso. falar isso. Você tem que pagar por mês e mês para Exatamente. fazer um planejamento para eles entenderem que você está regularmente. Exatamente. Agora, se você for lá dar uma paulada só, é dinheiro jogado fora. tchau, tchau, tchau. Já era, rapaz. Exatamente, eu sempre falo. Eu não acreditei Não paga, nisso, eu não falei. contribui. Todo cliente fala, eu já trabalhei 10 anos. Eu falei, contribuir retroativo é um risco enorme. Você tem que conseguir comprovar que você estava trabalhando, tem que ter imposto de renda, tem que ter... E normalmente se não pagou, também não declarou imposto de renda, também não emitiu nota. Então é um risco muito grande pagar em atraso. Eu normalmente não recomendo. Paga todo dia, até o dia... É sempre até o dia 15 do mês seguinte. A gente tá agora em setembro, né? É, dia 15 é amanhã. Dia 15 é amanhã. Você pode pagar até amanhã, referente Não, a agosto. segunda. Até segunda, é verdade, referente a agosto. Então sempre paga em dia, tudo direitinho, pra não ter nenhuma surpresa quando for se aposentar. Débora, seguinte, eu tô louco para aposentar. Como é que eu faço para fazer a revisão lá? Pra pedir revisão tem que estar aposentado, né? Pra Tá. Não, eu errei a pergunta. Eu quero saber quanto tempo falta para eu aposentar. Eu tenho que procurar um advogado? Como é que é? Exatamente. A gente sabe que agora o INSS informatizou tudo. Tem aquele o GovBR, que todo mundo tem acesso. Sim. E tem dentro do GovBR o meu INSS. Lá tem um resumo da sua vida previdenciária. Eu sempre falo as empresas que você trabalhou, os salários que você teve, mas tem muito erro também, né? Às vezes na carteira de trabalho a pessoa trabalhou 10 anos na empresa, quando você olha no site do INSS tem 5, né? Aí o erro pode ser da empresa, pode ser do INSS, então é importante procurar um advogado para você ter certeza de que tá tudo certo, a sua situação tá toda certa, porque na maioria das vezes não está, né? Então você chegar no INSS, dá entrada, aposentadoria negada, aí você chora. Mas se você for olhar a fundo, o INSS negou de forma incorreta. Faltou, né, tempo de contribuição, tinha empresas que não pagaram, porque tem muita empresa Sim. que anota Que a não sua recolhe. carteira, mas não recolhe nada, né? Não recolhe FGTS, não recolhe nada. Então existe também essa possibilidade. Por isso que a gente fala, não é obrigado a ter um advogado, mas o advogado vai fazer com que você tenha o melhor benefício e que consiga se aposentar, né? Isso que acontece Porque tem umas bastante. numerações também que
dependendo da pessoa, ela acaba ajudando, não tem uns códigos? Tem os códigos de recolhimento, né? Que você tem que melhor, fazer. outro Exatamente. Exatamente. E a outra pergunta, para fazer a revisão de quem já está aposentado, também precisa de um auxílio do advogado? É importante ter um advogado, você pode pedir a revisão pelo portal do INSS, mas você não pode pedir uma revisão genérica. Ah, quero revisão, mas por quê? Né? E também tem um fator muito importante, que às vezes os clientes procuram a gente e a gente sempre frisa, mas eles acabam, né, não levando em consideração. Você tem que estar aposentado há no máximo 10 anos, ou seja, 2014 para cá. Né? E conta o mês que você aposentou. Então, teria que ser de setembro de 2014 para cá, né? E isso é fundamental, porque se você perde fora desse prazo, mesmo que você tenha direito, né, você não consegue. Ô, Débora, uma dúvida. Por que algumas aposentadorias elas caem de... acabam tendo uma defasagem muito grande, defasagem, né? Essa é a palavra que tinha fugido. Eu sabia que era por quê? E alguns aumentam. Eu já peguei e soube de pessoas que aumentaram, né, se aposentaram por X, aí passaram 10, 20, 30 anos, aumentou, mixaria, mas aumentou. E no caso da minha avó, que teve, exemplo, era 10 salários mínimos que o meu avô deixou, e hoje ela, acho que é 4 agora, 4,5. Perfeito. Por que acontece isso? O que acontece? Isso é uma questão que trazem bastante também pra gente no escritório. Tem muito, né? Muito. O que acontece há um tempo atrás, né, antes de todas essas reformas, o salário mínimo ele era usado como base para tudo. Eu contribuo sobre 3 salários mínimos, eu contribuo sobre 10 salários mínimos, e as aposentadorias eram vinculadas ao salário mínimo também. Só que houve uma mudança, e agora o salário mínimo ele não pode mais ser usado como base de nada, salvo que o mínimo do INSS nunca pode ser abaixo do mínimo. Né? Mas não existe mais isso. O teto do INSS é 10 salários mínimos. Não. O teto do INSS é 7.700 e uns quebradinhos, que não corresponde a uma conta exata de salário mínimo. Então, o que aconteceu? O salário mínimo ele mantém uma atualização. O INSS tem uma atualização uma monetária diferente. Então, o salário mínimo sempre vai corrigir melhor do que as aposentadorias do INSS. Então, não tem mais isso. Meu avô tem um caso parecido. Meu avô aposentou com 11 salários mínimos, 0,05, e hoje em dia ele não ganha isso. Por quê? Porque não é mais a base, né? Não é mais o salário mínimo. E quem tipo que nem o dólar contra o real. É como se fosse. Mais ou menos isso. Né? É como se fosse. Resumindo, vai perder a vida inteira. Sempre acaba perdendo. Então, mas por que tem uns que aumentam? Porque entrou com revisão. Normalmente de quem aumenta... Sem entrar com revisão. Tô falando pra ti. Aumenta porque tem as correções normais, né? A correção monetária normal. Pouco. Também, que, por exemplo, quem ganha pelo salário mínimo sempre vai ter uma correção melhor do que quem ganha, né, outros valores. E também o INSS, em alguns casos, ele fez muitas revisões de ofício, que foi períodos que eles erraram de muita gente, aí entraram com ações judiciais e o próprio judiciário determinou que o INSS revisasse de ofício. Então, às vezes, eles fazem e a pessoa nem sabe. Eu tive uma revisão e eu nem sei. Entendi. O que é isso? Por que tem, assim, 20 mil na minha conta? Acontece bastante. Bastante não. Eu nem falo nada. Eu nem pergunto por quê. Já vou consultar aqui já, mano. Não sou aposentado ainda. Eu já tô numa ansiedade. Tu perguntava por quê? Eu não. A gente saia gastando. Não, tem que perguntar. Não, tu vê lá do INSS? Tu vai perguntar? É um brinde, meu irmão. É um brinde. Se tu perguntar, os políticos vêm e te pegam, meu irmão. O quê? É verdade. É isso mesmo, Luciano. Não tem nada a ver. Traz de volta. Traz de volta. Mas, cara, esse assunto de aposentadoria vai me dando um calor, cara. Eu fico ansioso. E quando dá um calor, a gente lembra deles. Deles quem? Mundial Refrigeração, seu ambiente na temperatura certa. Empresa com mais de 20 anos no mercado, atendimento é 5 estrelas. Trabalha com venda, manutenção e instalação. Tá aí o contato deles no GC. Pode entrar em contato aí com eles, que é garantido o atendimento. E temos também a camisaria Turtle, que é uma camisa refinada, algodão egípcio, é o diferencial deles. E o mais legal é que comprando uma camisa da Turtle, você também ajuda algumas ONGs, SOS Câncer, SOS Bichos e Missão África. Turtle. E temos também os nossos amigos aí da Tela VIP. Você que quer fazer o seu podcast, o seu comercial, algo relacionado à gravação, entre em contato com eles.
Aí, ó, tá o contato deles no GC. @telavip. Toca daí, Lu. Ô, Débora, dá para pedir isenção de imposto de renda na aposentadoria? Dá. E essa questão é muito importante, porque não é comentada como deveria, né? Tanto quem é aposentado... Né? Fala baixo, vou falar baixo. baixinho. Não, mas é muito bom. Tanto quem é aposentado pelo INSS, por prefeitura, pelo Estado... Prefeitura? Prefeitura também. Mas tem que estar aposentado. Ou pensionista, né? Quem recebe pensão por morte. Se tiver uma das doenças graves, né? Que são elencadas, depois eu vou comentar sobre elas, tem direito a pedir a isenção do imposto de renda, aquele valor que é descontado todo mês ali, né? Na folha de pagamento. E também pedir retroativo dos últimos 5 anos. Né? Só que aí tem que estar dentro de um rol de doenças que ele é bem assim taxativo. Casos de neoplasia, né, de câncer, problemas cardíacos graves, problema nos rins, para as pessoas de idade um pouco mais avançada, o Alzheimer, o mal de Parkinson. Tem uma lista enorme, assim, que depois até posso mandar para vocês, se vocês quiserem colocar na descrição, porque é uma forma do Estado, né, do Estado reparar pessoas que passaram, né, por uma situação. E assim, quem tem uma aposentadoria no valor um pouquinho mais alto, cai naquele 27,5, né? Então, às vezes tem R$1.000, 1.200 de desconto de imposto de renda, é muito alto, né? E imagina pegar o retroativo dos últimos 5 anos, né? Principalmente pessoas que tomam remédios muito caros, né? Exatamente. Isso faz falta para ela. Com certeza. Muita falta. Muita falta. E é assim, é algo assim pacificado, né? Não depende do STF, não depende do STJ, é uma lei que já está aprovada, então tá ali, tem o direito. E visão monocular também, que muita gente não sabe, mas é quem só enxerga de uma vista. Também tem direito. Nem fala isso, que vão arrancar um olho. Olha, eu conheço muita gente que é doida, viu? Luciano. Isso que tu está falando aí do imposto, pensionista tem direito também? Tem. Quem recebe pensão por morte tem direito também a essa isenção. É um direito pouco comentado, mas que é muito bom, assim, melhora a vida de muita gente. E como você citou agora, né? Quais são essas doenças aí que geram... Você citou, mas só para enfatizar, né? Que gera essa isenção. Neoplasia, né? Qualquer tipo de câncer que a pessoa tenha. Problemas cardíacos graves, né? Isso acontece bastante. Quem tem problema nos rins, quem faz hemodiálise, por exemplo, tem direito a pedir. Alzheimer também pode, mal de Parkinson, a questão da visão monocular, que é uma novidade, né, para quem não enxerga com os 2 olhos. Tem uma lista assim gigantesca, né? Tem alguns problemas de doenças degenerativas também que a gente consegue, né? Mas tem que ser assim doenças graves mesmo, né? Não adianta uma coisa mais simples que aí não estando dentro da lista a gente não consegue, né? Calvície, vai? Calvície não vai. Não vai, né? Que pena, hein, cara? E cabelo de boneca velha? Vai. Também não vai, infeliz nenhum deles. Eu tô quieto, me provoca, entendeu? Tá me provocando? Me provocando. Funcionário público tem aposentadoria diferenciada? Essa eu quero saber. Perfeito. Eu quero saber. Tem sim. Os funcionários públicos, o que acontece? Em 2019 a gente teve a reforma da Previdência que instituiu a regra básica, né, de aposentadorias. Os municípios, as prefeituras, os estados, eles não são obrigados a aderir à reforma, né? Eles poderiam ter deixado as regrinhas como anteriormente, não fizeram. Né? A maioria dos municípios, das prefeituras, dos municípios, dos estados, aderiram à reforma. Só que eles não são obrigados a aderir igual e nem sempre a fórmula que o cálculo é feito é igual. Então, tem regrinhas específicas, né? Normalmente, quando a gente pega os clientes para atender, a gente só atende estado de São Paulo, né? Aqui, e aí pega alguns municípios, porque tem o estatuto, tem algumas especificidades, então a gente tem que ler direitinho para entender como que vai ser a melhor situação para aquela pessoa. Tu falou a respeito que eles fazem cálculos diferenciados. Sim, sim. Então quer dizer que eles têm calculadoras diferentes, né? Eles são espertos, umas calculadoras diferenciadas. Mais para menos, né? Sempre então, puxa para menos. Mas... O mais fizeram a troca ali, entendeu? Não, e assim, a gente tem algumas ações no escritório, mas assim, um dos órgãos mais difíceis é a SPPrev, né? Que é dos funcionários do estado de São Paulo. É o órgão assim mais trabalhoso que tem de conseguir, né? Porque eles colocam muitos entraves, o acesso à documentação deles é difícil, tudo tem que ser presencial, né? E tem muito funcionário do estado de São Paulo, é um estado muito grande, né? O mais populoso, então... Talvez seja o que tenha mais. Eu acredito tamanho, que sim. Acho que sim. Acredito que sim, mas não mais que o INSS, né? Mas mesmo assim, eles são...
Assim, a SPPrev é um órgão bem difícil de lidar, mas assim, como eles erram muito, então tem muita alternativa, né? Tem muita gente que recebe pensão, por exemplo, que aí tem 3 beneficiários da pensão, morre um, tem direito a reverter a cota daquela pessoa. E eles não fazem de ofício, deveriam fazer. Então, a SPPrev é um órgão difícil de trabalhar, mas que a gente tem, assim, muita ação bem favorável também. É muito estranho, né? Assim que tu vê, que são funcionários, né? O dinheiro não é deles. Por que ficar atrapalhando a vida dos outros? É uns negócios que não dá pra entender, cara. A ordem vem de cima, talvez. Mas eu quero ver quando eles forem se aposentar. Não vai ter Aí problema, vai ter não. outro lá. Não, vai ter outro lá. Enchendo o saco também. Enchendo o saco. Vai ter, porque quem planta colhe, meu amigo. Tem gente que é má. Ela não quer ver os outros se dando bem na vida. Ô, Débora, quem trabalha em hospital, indústria, tem direito a uma aposentadoria diferente, né? Policial também, né? Tem. Existe essa possibilidade da aposentadoria especial, né? Que aí, até 2019, você não precisava ter uma idade mínima, né? Você, com 25 anos, trabalhados em condições especiais, você conseguia se aposentar, né? Era uma coisa muito benéfica porque são profissões que realmente demandam muito mais da pessoa. A pessoa trabalha exposta a agentes químicos, a perigo também. Então, até 2019, 25 anos aposentava. Depois da reforma, eles passaram a instituir uma idade mínima, né? E regrinhas de transição e pedágios. Então, vai depender, claro, muita gente ainda não tinha os 25 anos, então essas pessoas não é assim, perdi tudo, acabou, não vou me aposentar. Não, vai. Mas aí tem que fazer, a gente fala que é o planejamento da aposentadoria. A gente vê quanto tempo ela tinha, até 2019, e aí cada ano que a pessoa trabalha, aumenta 4 meses se for homem, aumenta 2 meses se for mulher, e aí a gente vai fazendo todos os cálculos para ir adaptando a situação. Sabe o que é louco? Eu tenho um familiar, ele trabalha como técnico de raio-x, ele já tem os 25 anos e não conseguiu aposentadoria por causa dessa transição. Mas o trabalho dele é totalmente perigoso. Sim. Radiação. Mas aí libera, não tem problema. Agora o corpo aguenta mais tempo. É muito louco isso aí. Isso aí não cabe em processos, não? Então, foi uma emenda constitucional, né? Emenda constitucional depois da Constituição é a lei mais forte, vamos colocar entre aspas. Máxima. Então, claro que assim, tiveram muitas contestações à emenda, mas ela foi aprovada, né? Aprovou, infelizmente, assim, não tem projetos, aquelas PECs, né, que a gente fala, tem PECs que buscam algumas modificações, mas infelizmente, né... Mas sabe por que eles aprovam? A aposentadoria deles, eles ficam 8 anos lá e aí o salário deles vão aumentando e aumenta também. Por isso que ele tira do povo. Mas o deles não. Isso é verdade. Entendeu? Isso é errado. E aí você fica aí brigando por político. É um conselho, acorda aí. Você que fica brigando por político, ele tá lá na frente, você fica atrás. Isso é verdade. Isso se não tiver. Se e não morrer eleitoral, antes, né? Se não morrer antes. Se não morrer antes. Agora eles estão todos amigos. São tudo fênix, né? Ressurge da cinza e o caramba, parece obra pra tudo quanto é lado. O Santos tá um terror de obra. É verdade, não dá pra andar pela cidade. Acabaram com a cidade, o centro de Santos ali. Coitados dos comerciantes. Sim. Coitados que estão fechando dezenas e dezenas. Então, mas tá tudo certo. Quem planta, colhe. Vamos lá. Ô, Débora, preciso de um advogado para dar entrada na aposentadoria? É importante você ter um advogado para te auxiliar, acho que tu por fez tudo essa pergunta, que a gente... Eu acho que eu tô com Alzheimer. Preciso de advogado, para me auxiliar, hein? Mas, assim, é muito importante, por tudo, né, assim, por tudo que a gente conversou aqui, é até bom, né, depois de tudo, ressaltar, porque, assim... você consegue fazer sozinho, né? Mas é aquilo. A sua aposentadoria até pode sair. Mas aí você, me aposentei com R$2.000. Só que você tinha direito a 4. Você perde um ali porque não tem uma pessoa estudada ali. Porque a parte, assim, de cálculos, a parte matemática, ela é complicada. As atualizações monetárias, tudo isso não é fácil, né? De ser feito. E o INSS tem um robozinho que faz. Então, o robozinho fez, concedeu, você vai falar, saiu, que bom. Aí depois aí às vezes o cliente procura a gente 2, 3 anos depois, aí a gente entra com uma revisão. Mas e todos esses 3 anos que você ficou sem receber? Você vai receber atrasados, mas não é a mesma coisa. Atrasado, né? Pega. Só que assim, é importante desde o começo, assim, você fazer um estudo, você ter a certeza. E também, assim, às vezes você aposenta agora,
Ah, vou me aposentar em setembro de 2024, com 3 mil reais. Se você tivesse esperado até outubro do ano que vem, você aposentava com 5. Não valeria mais a pena, né? E isso... Mas, Débora, e se o cara morre até lá? Ele não pega nem os 3, nem os 5. Tem isso também, acontece, né? Isso acontece também. Tem isso. Mas... Pensa direito aí, pessoal. Às vezes bem. você não pega os 3 e não pega nem os 5. Não, mas aí a esposa fica com a pensão. A esposa fica com a pensão. A pessoa, é verdade. A pessoa fica com a... É verdade. Mas é muito importante por causa disso. Pra você ter a certeza que eu sempre falo, melhor momento e melhor benefício. Tem que caminhar junto, né? Não adianta se desesperar. Eu vou entrar agora, mas às vezes mais 5 meses você cumpre um pedágio, você encaixa numa regrinha nova. Então é muito importante. Não é obrigatório, mas é muito importante, né? Eu sempre falo, você planeja tudo na vida. Você planeja uma viagem, por que você não vai planejar a sua aposentadoria? Que é uma das coisas mais importantes, né? Verdade. Ô, Débora, o tempo tá acabando. Foi muito bom, né? Saber de algumas coisas. A gente já te convida para uma próxima pra gente falar de outras coisas. Apesar de você ser de uma área específica, né? Que é da Previdência. Você também entende de outras áreas que a gente pode bater um papo diferente. Com certeza. Ou não vai deixar a gente? Não, com certeza. A gente vai fazer o bate-alfa. Bate-alfa é que nem Marília Gabriela. Uma palavra... Ah, perfeito. Né? Já participou assim? Não, mas vamos lá. Então tá bom. Eu vou fazer uma pergunta, tu responde o que vier na cabeça rápido, sem muito... Tranquilo. Pensar, porque né, ela é rápida no raciocínio, ela vai querer falar direitinho, aquela coisa toda, malandragem, né? Não, mas tranquilo. Vamos lá. Um sentido da vida. Felicidade. Algo que você perdeu em algum momento da sua vida, mas que você recuperou. Felicidade. Eu sabia que ia falar isso. Presta atenção nessa. Se eu colocasse você numa sala com pessoas que já passaram por sua vida, quem você abraçaria primeiro? Meu pai. Quer falar alguma coisa? Não. Não? O papai. Um projeto que gostaria de realizar? Muito sucesso na carreira profissional. Se eu pudesse voltar no tempo, eu... Voltava pra ver meu pai. Um desejo? Complicado. Consegui realizar todos os meus sonhos, eu acho. Um som? Um som? Da praia. Olha tua amiga. É o meu som. Eu adoro. É praia e passarinho. Nossa, eu adoro. Eu moro de frente pra praia, aquele barulhinho do mar Tu tem passarinho? É tudo. Não. Um sentimento ou atitude humana que você não aceita? Inveja. Nem tem. Algo que te faz sair do sério? Fome. Eu sou terrível. Produção, traz um McLanche feliz pra ela. Um livramento. Pode ser pessoa também. Tem gente que às vezes Deus livra, né? Livramento? Da pessoa. Não sei. Acho que... complicado. Já passou algum apuro? Poucos, assim. Mas acho que... É um livramento. É um livramento, eu acho que é a vida tranquila, assim, que eu consigo levar agora, não ter muito caos, assim, na vida. Eu acho que é um livramento, ter uma vida de paz. Tu já teve muito caos na vida? Já tive. Com essa pouca idade? Sim, eu passei por algumas situações muito complicadas, assim, né? Principalmente com relação ao meu pai. Então, eu acho que agora é superar, acho que superação. Sim. Você conseguir o tempo superar. amadurece a gente e faz a gente ficar mais forte. Com certeza, com certeza. Tem alguma resenha que tu lembra? Alguma situação assim engraçada de clientes? Sim. Olha, assim, no atendimento ao público no dia a dia, a gente pega muitas figuras, né? Tem muita gente cômica. Tem muita gente cômica, mas assim, no escritório é mais... tem muita... A gente entende que, assim, o trabalhar, o dia a dia, tudo isso é muito desgastante, né? Sim. A vida profissional, você cumprir horário, tudo isso, não é fácil pra ninguém. Mas, às vezes, a gente recebe pessoas de 30 anos que tem 30 anos, 5 anos de contribuição. Posso aposentar? Vai mesmo? É sério?
Vai, acontece, procuram e acham ruim quando a gente fala, olha, mas não tem como, né? Não tem essa Mas a possibilidade. tua vontade de cascar o bico na cara dele é grande, né? Aí tu tem que manter aquela pose, assim. E, ó, absurdos também que eu recebo, eu falei daquele benefício LOAS, né? Que quem tem mais 65, mas assim, você tem que ter uma vida financeira difícil, você tem que, né? Ah, eu moro aqui fora, eu moro aqui nos Estados Unidos, em Miami, e eu queria ver se eu consigo pedir um LOAS. Aí você fica assim... Sobre por que você quer, né? Brasileiro sendo brasileiro. Isso também a gente recebe, Esse assim, de vez em espírito quando. de malandragem é embaçado. Tem situações, assim, bem engraçadas também. Isso quando a gente não vê assim, eu sou a terceira esposa, eu quero pedir pensão. Ele é casado com uma, tem uma amante, mas tem uma filha Trigamia, comigo. Não fraciona, não, nesses casos? Fraciona. Quando eu fazia estágio... E a primeira mulher fica num veneno que tu nem imagina. O miserável, eu pensei que era fiel, tem tem 3 famílias. Tem uma história bem engraçada, que era da época que eu fazia estágio ainda. Eu fazia estágio com uma amiga minha e a gente ficava na sala de audiências, né? E aí a gente foi ver sobre o que era audiência e era um caso assim. E aí, acho que eram 3 esposas e tinha muitos filhos, assim. E ele tinha uma aposentadoria, assim, pouquinho, sabe? Não era nada. E tava todo mundo brigando por pouco, né? E aí a gente falou, pô... Se o cara tinha 3 esposas, tantos filhos, será que o cara era bonito, pelo menos? Aí a gente foi olhar no processo, né? As fotos que aí tem. Pô, nem valia a pena, gente. Mas é esses. Os feinhos que estraçalha. Mas eu lembro da gente olhar o processo, aí a gente deu um zoom assim na foto do documento dele, eu falei, pô, esse tu cara... ficou curiosa. Eu fiquei. Cara, esse cara é um galã, hein? E assim, eram mulheres bonitas, assim, né? Eu olhei... Bem aparentadas. Eu falei, caramba, as 3... Mas ele tinha o doce mel, o cara era do mel, rapaz. É verdade. Mas, Débora, tu falou de pessoas que vão lá com 30 anos e perguntam se pode se aposentar, né? E uma pessoa de 48, pode? De novo? Tá agoniado. Vai ter outra resposta, cara. Depende do tempo de contribuição. Depende do tempo de contribuição que a pessoa tem. 5 dias. Se a gente for pro lado matemático, por exemplo, 48 anos, né? Se o homem precisaria ter pelo menos aí 35 para se aposentar. Aí você teria que ter começado a contribuir com 13. É difícil. 13? Né? É difícil. Ixi, 13 ele tava levando lancheirinha, canequinha, tudo lá pra rua naquela época. Nem pensava. Comer lanchinho da mamãe. Pô, né? 35, pô, já me abriu um horizonte aqui. Já abriu a esperança. Sim. Débora, voltando. Uma pessoa para sumir e uma pessoa para trazer de volta. Uma pessoa para assumir... eu não posso dar opinião política. Deixa eu pensar. Para trazer de volta meu pai de novo, né? Que eu traria. Eu acho que para assumir... eu acho todas as... Assim, Pode falar um ator, para assumir. Cara, eu não suporto essa pessoa. Suporto. Um apresentador, Pode ser o apresentador do Ponte Alfa. Eu acho que as pessoas responsáveis por todas essas guerras, eu acho que estão acontecendo, né? Boa. Claro que não tem um só pra culpar, mas a gente sabe que tem aqueles principais. Eu acho que isso é o grande problema, né? O Putin. Que a gente tem também. Citaram o Putin já aqui, hein? Citaram. Mas não só ele, acho que dos dois lados é complicado a gente dizer. Né? Ainda mais porque sempre vai envolver alguém da política. E tem, né? A gente tem que... Mas a guerra sempre vai prover de alguém da política. Sim, isso é um fato. Isso é verdade. Não é eu e você que estamos dentro de casa que vai fazer guerra com outro alguém. É verdade. Né? Um amigo. Um amigo? O Guilherme. Ele vai ver, ele vai ficar feliz. O Guilherme? O Guilherme. Qual é os diferenciais do amigo Guilherme? Inclusive eu vou pra casa dele hoje com meu marido. O Guilherme, a gente é amigo desde bem novo, assim, na escola. E é aquela pessoa que a gente... desde a infância. E a gente se dá sempre se deu muito bem, assim. Um completa as frases do outro. A gente sempre foi de sair muito juntos. E a gente se acompanhou em todas as fases da vida, né? As fases mais certinhas, as fases que a gente tava mais curtindo a vida, né? Então, é ele. Guilherme. O que eu mais preciso... Amor, eu acho. Eu sou muito assim. E família, acho que sou muito ligada à família. Pô de Alfa. Pô de Alfa é? Espetacular. Gostei muito de participar. Gostou? Gostei. Débora Hurtado. É isso? É isso. Débora Hurtado. Ela é? Pode falar, não tem problema. Fale o que você acha que você é.
Eu acho que é difícil a gente se descrever, né? Mas acho que eu sou uma pessoa feliz, assim, com tudo que eu tenho, com a minha família. Tem mais coisa pra falar. É que você tá querendo ser humilde. Fala aí. Eu acho que eu sou uma Batalhadora. uma mulher forte. Acho que determinada. passei por bastante situações difíceis, principalmente com a minha mãe, e a gente superou tudo juntas, né? Acho que muito inspirada por ela também, né? Uma pessoa, acho que Tua inspirada. única filha? Não, tem eu e tem meu irmão também. Meu irmão é mais novinho. Mas acho que eu sou uma pessoa forte, também feliz e que eu tô sempre buscando, acho que melhorar, né? E ser melhor no que eu faço, principalmente nessa parte profissional. Quer mandar um beijo, um abraço pro pessoal? Mandar um beijo, sim, pra minha mãe, pro meu irmão, pro meu marido, pros meus sogros também, pros meus avós, que com certeza vão assistir. É isso, pros meus amigos todos também. Os avós? Meus avós com certeza vão estar assistindo. Legal. Minha avó é de 84 e meu avô de 86. Nossa, que bonitinho. Eles são. É isso, agradecer, né, por poder participar, por poder expor, acho, o meu trabalho também, para que chegue nas pessoas que mais precisam, né? Você tem um contato, alguma rede social que eles podem te achar? Pode, tem meu Instagram. Meu nome é Débora Hurtado. Basicão, assim, não tem nada. Com H, né? Hurtado com H, não tem acento, não tem nada. É básico mesmo. Quer falar alguma coisa? Agradecer aí a confiança, né? Assuntos bem esclarecedores, bem importantes para a população aí que mais velha, né? Que está para se aposentar ou que já está aposentada. Então foi bem interessante, foi bem construtivo e obrigado pela confiança. Obrigada a vocês. Débora, para finalizar, você criou boas esperanças na gente. Vou embora Que felizão. bom, que Dos bom. velhinhos. Segunda eu vou no RH já, lá, bater na mesa lá. Eu quero a contagem do meu tempo. A gente deseja todo o sucesso do mundo para você. Obrigada. Obrigado mais uma vez por você ter disponibilizado seu horário, né? Imagina. Porque eu sei que advogado ele gosta de acordar tarde e não trabalhar sábado e domingo. Ele não gosta de trabalhar sábado e domingo. Imagina. Não é? Não. Mas eu conheço advogado que acorda cedo e que gosta de trabalhar pra caramba, rapaz. A gente do atendimento ao público, eu recebo ligação nos mais horários absurdos possíveis. E a gente às vezes tem que atender, né? Não tem jeito. Tem que Caramba. ajudar, né? 11h30 da noite. E aí, minha aposentadoria saiu? Ô, senhor, INSS tá fechado. O senhor tá de brincadeira, domingão aqui. Mas acontece. Então, vamos finalizar. Obrigado, pessoal, mais uma vez por esse bate-papo aí, por você ter dado o seu tempo. Curte, compartilha. Segue lá a Débora nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ela. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Fique com Deus e até lá.